Bitcoin segue muito forte, chegou a atingir ali seus 110 mil dólares, mas a pergunta que a maioria dos investidores no universo cripto está fazendo nesse momento é: cadê a alt-season? Vai acontecer ainda alt-season neste ciclo? Isso aí que vimos de alta das altcoins já foi alt-season? Ou o que é que vai acontecer daqui para frente? Todo mundo já percebeu que esse ciclo de alta do Bitcoin tem características, digamos que um pouco diferentes dos ciclos anteriores, mas serão as características suficientes para deixar as altcoins de lado e isso não acontecer nesse ciclo? Então, nesse vídeo a gente vai esclarecer tudo isso. Vou trazer aqui meu ponto de vista e para isso eu fiz aqui uma apresentaçãozinha para a gente mergulhar nesse universo das alt-seasons e saber se ainda tem alta para elas, tem condições ou não. Realmente a gente viu um aumento absurdo das altcoins dos ciclos passados para esse ciclo. Isso aí, será que estragou a festa? As instituições estarem entrando no mercado também pode ter acabado a festa das altcoins? Vamos lá, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Primeiro, precisamos entender o que é alt-season e como é que ela se encaixa dentro desses ciclos do criptomercado. Então, vamos agora entender como é que é configurada uma alt-season, quais são as características que a gente precisa encontrar para a gente estabelecer que realmente iniciou um alt-season. Alt-season nada mais é do que aquela fase de euforia das altcoins, quando o mercado começa a migrar, o capital começa a migrar em direção das altcoins e a gente vê as altcoins em conjunto disparando, todas elas em direção à alta infinita, né? Como a gente costuma falar por aí. Então, quais são as características que a gente costuma ver também, né? A dominância ela costuma cair, porque essa migração de capital, a dominância nada mais é do que uma porcentagem de quanto capital, o market cap total está distribuído entre o Bitcoin e o restante das altcoins. Então, a alt-season, ela é uma das características, a dominância caindo, ou seja, o capital do Bitcoin migrando em direção das altcoins. Normalmente, essa migração de capital, essa rotação de capital acontece do Bitcoin para o Ethereum, eu poderia até arriscar dizer a Solana também, agora nessa situação estaria como concorrente direto do Ethereum, então a gente poderia ver o capital migrando primeiro do Bitcoin em direção ao Ethereum e à Solana, para depois a gente ver o capital migrando para as meme coins, as altcoins mais tradicionais, digamos assim. E isso já vem acontecendo nos outros ciclos anteriores. Então, os ciclos anteriores, a gente teve como característica o topo do Bitcoin acontecer e logo após isso acontecer, a gente vê a alt-season iniciar. Ou seja, após o Bitcoin fazer a sua jornada de alta, uma das coisas que marca o topo dos ciclos é essa migração de capital. E seria uma fase de euforia, eu diria também que uma fase meio que irracional e natural do mercado. Todo ciclo, ele precisa, os topos dos ciclos normalmente acontecem, no mercado financeiro uma das características que acontece no topo do ciclo é justamente a euforia, a irracionalidade. Ou seja, o mercado irracional, o FOMO, toma conta do mercado de forma geral e a gente vê os tipos de investimentos irracionais, né? Sem base, sem fundamentos. E aí que a gente vê esse capital indo em direção das altcoins. É por isso que isso acaba marcando como o topo, o final do ciclo. Então, quando a irracionalidade toma conta do mercado, isso é uma característica de topo e final de ciclo. Foi assim que aconteceu. Esse aqui é o gráfico da dominância. Então, a gente está vendo aqui que quando a dominância cai, é o momento em que as altcoins estão subindo. Então, a gente viu isso acontecer no primeiro ciclo, no segundo ciclo também. A dominância vai despencando dos 70 e poucos por cento aos 20 e poucos, aos 38%. Com essa queda na dominância, o capital vai migrando do Bitcoin em direção ao Ethereum, como eu mostrei aqui, e as outras altcoins, e a gente vê essas alt-seasons acontecendo. Porém, essa fase de euforia, como eu acabei de citar, né, essa fase de irracionalidade, ela é uma característica natural dos ciclos, das fases do ciclo do mercado, e a alt-season não haver iniciado ainda, pode estar falando para a gente que ainda não estamos no final do ciclo, né? Então, pode ser que seja um sinal positivo de que ainda
não estamos no final do ciclo, ou seja, a parte irracional do ciclo ainda não foi iniciada. Então, isso também é uma informação válida e uma forma válida de se observar para toda essa situação que vem acontecendo agora, a situação atual do mercado. Então, muita gente já esperando, demorando, mas sim, no segundo semestre de 2025, a gente pode estar vendo a dominância caindo e esse fenômeno iniciando-se, né? O dinheiro, o capital saindo do Bitcoin, indo em direção ao Ethereum, Solana e as outras altcoins, né? Assim por diante, como aconteceu nos ciclos anteriores. Eu ainda não anulo. Só que, claro, existem detalhes bem interessantes, perguntas muito interessantes aí. Eu sei que não podemos deixar as características e a situação da macroeconomia atual de lado, né? São informações muito importantes que a gente precisa realmente levar em consideração. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é informações para que a gente tenha ferramentas para poder estar preparado para ambos os cenários, né? A gente está preparado para por uma out-season iniciar, ou também está preparado para não acontecer out-season, né? Então tem que estar preparado para esses dois cenários aí, com toda certeza. Pois essas são as fases típicas, né, que acontecem dentro dos ciclos, pelo menos os outros dois ciclos anteriores que aconteceu é exatamente isso aqui. A esperança, acúmulo do BTC, né? O BTC começa a subir sozinho, é o que a gente está vendo nesse exato momento. O BTC vem se destacando e vem subindo sozinho. E depois entra a crença, né? Acreditando mais no criptomercado como um todo, e aí começa a distribuição de capital, o capital começa a entrar mais para as altcoins e as outras altcoins começam a crescer também. Depois a gente vê a euforia, as altcoins no total começam a disparar no geral, né? As altcoins meme coins, NFTs, né? Como a gente viu no ciclo passado, a out-season como realmente, propriamente dita, seria neste momento aqui. E a gente ainda não chegou nessa fase, com toda certeza, e depois disso vem a distribuição e a queda. Então é um momento muito atrativo, inclusive, para as instituições que entraram lá atrás, conseguiram comprar, estão comprados em altcoins desde antes, ou seja, compraram altcoins com preço muito atrativo. Quando a gente iniciar essa out-season, quando chegar esse pico, um momento muito atrativo para acontecer a realização de lucro, quando a maioria está entrando no mercado desinformada e com FOMO, medo de ficar para trás, né? O fear of missing out. Então, isso é uma característica que já vem acontecendo nos dois ciclos anteriores. Não tem como a gente afirmar que este ciclo irá acontecer da mesma forma, mas claro que a gente tem que ficar atento que realmente pode ser um sinal de que o topo do mercado ainda não ocorreu e que pode estar por ocorrer ainda o topo do mercado. Eu acredito que seria muito improvável não acontecer esse momento de euforia dentro do ciclo. Um momento de euforia é um momento... Em todos os ciclos a gente vê acontecendo esse momento de euforia, então não vejo como é que um mercado como esse, um mercado que é de risco, um mercado que atrai muitos investidores que têm um apetite pelo risco, não ter um momento de euforia dentro do ciclo. Eu acho isso seria um pouco atípico, não descarto disso acontecer, obviamente, a gente tem que estar esperando e preparado para qualquer situação. E o que é que poderia, na minha visão, fazer com que isso não acontecesse? A gente vê eu acompanho muitos economistas e, claro que ninguém tem como saber quando uma recessão vai começar, se vai se iniciar, mas claro que os dados da macroeconomia vêm preocupando, né? Essa posição dos Estados Unidos, de Trump, será que esse posicionamento atual, meio descentralizado, né? Essa nova economia que ele está tentando reorganizar, até onde isso vai parar onde? Será que isso não pode desacarretar em uma crise? Então, essa é uma pergunta que está no ar, e claro que os economistas que estão analisando a macroeconomia não descartam ainda, não podem também ninguém dizer quando é que isso vai acontecer, mas ninguém descarta essa situação ainda. Então, isso, na minha visão, se acontecesse uma recessão global, não tem como eu afirmar o que poderia acontecer com as altcoins. Principalmente, eu acredito, na verdade, com as altcoins sofreriam bastante. O Bitcoin não tem como eu afirmar, o Bitcoin poderia ter dois cenários bem claros para o Bitcoin. O medo se instaurar, o Bitcoin ser encaixado, voltar a ser encaixado como um ativo de risco e não percebido como um ativo de proteção, e ele pode vir a corrigir. Porém, a gente pode confirmar uma suspeita que eu tenho, que é a percepção dos investidores que estão entrando agora no mercado já está diferente. Não se está
investindo agora, os novos investidores já estão entrando no mercado com os investidores de alto capital, né? As instituições que estão entrando agora já estão percebendo os atributos e os valores do Bitcoin. Se essa suspeita for verdadeira, a gente pode ver o Bitcoin se dando muito bem mediante uma crise mundial. A gente pode ver esses investidores depositando ainda mais capital no Bitcoin, né, acreditando e entendendo que é um ativo excelente para se proteger nesses momentos, principalmente de incertezas dentro da economia macro, dessa macroeconomia e do fiduciário, né, que é a cultura que a gente tem aí de impressão monetária. O Bitcoin é um excelente recurso para a gente se proteger dessas moedas fiduciárias que só vão cada vez mais imprimindo valor. Então a gente vê o M3 global também, né, vai tendo cada vez maior impressão monetária. Então, cada vez que a gente vê mais impressão monetária, a gente tem que saber que o nosso dinheiro está perdendo valor, o fiduciário, né, que a gente recebe aí no dia a dia, está perdendo valor. E as instituições entendendo isso, eu acredito que isso já está acontecendo, então minha suspeita é essa. Isso é um ponto muito interessante da gente observar nessa mudança aí de ciclos, né? Então isso pode realmente interferir na Alticism de uma forma direta. Então essa alta do Bitcoin não ser uma alta igual às altas anteriores, por esta percepção de valor do Bitcoin, e como eu já citei outras vezes, nenhuma outra altcoin conseguiria acompanhar essa alta, caso essa alta seja realmente justificada apenas por proteção das instituições, estão recorrendo ao Bitcoin por proteção como recorrendo o seu valor, a sua funcionalidade. Se isso for o caso, realmente pode sim que as altcoins não consigam acompanhar essa movimentação, já que elas não têm como entregar também esse recurso. E não teríamos a entrada do capital dos desinformados, né, da sardinhada, porque seria uma alta movida pelas instituições. Então, esse é um cenário também possível de estar acontecendo. Se a gente não tiver um Alticism em 2025, seria um ciclo atípico? Sim, seria historicamente um ciclo atípico. Todo o ciclo se encerrou com a euforia das altcoins. Até agora, todos os ciclos que a gente teve anteriores foram marcados por essa euforia, essa irracionalidade, né, de entrada de capital em ativos que não representam e não traem nenhum fundamento, né? Isso que seria a irracionalidade estaria nesse ponto, né? Então a gente tem que realmente levar isso em consideração, mas a gente sabe que isso pode acontecer e seria a primeira vez que isso aconteceria. Não é impossível, eu sempre falo, o Bitcoin e as criptomoedas são tão novos que é um fato que vamos nos deparar com ciclos diferentes, né? É natural que coisas e elementos vão acontecer ainda nos ciclos que estão por vir. Isso é muito natural que aconteça. A gente não vai viver com esses mesmos ciclos se repetindo, já que o Bitcoin é muito novo, que as criptomoedas são muito novas. Então, a gente tem que entender isso e estar atento a isso, que é natural que isso aconteça, assim como aconteceu com outros ativos que já perduram mais tempo dentro do mercado, como o ouro, os metais e outros ativos assim, mais antigos. Então, o que indicaria a ausência dessa Alticism, né? Forte presença institucional, ETFs, grandes players. Isso, podemos dar um cheque aqui, né? Isso já está acontecendo. Regulação limitando o varejo, isso aí, né, a gente tem que ir acompanhando. Trauma do ciclo 2022, público mais cauteloso. Isso aí seria, se a gente... poderia acontecer, obviamente, né? Mas não são características que a gente tem que levar em consideração. Mas eu acredito que a euforia, quando bate, ela bate, e isso aqui não vai ser um problema. Foco apenas em BTC e Ethereum. Ethereum a gente não pode dizer que está acontecendo, mas a gente pode dizer que sim, o foco desse ciclo está sendo no BTC. Pode ser que a gente veja o capital se direcionando para outras altcoins que entreguem valor. Ethereum, Solana, eu acredito que alguma outra altcoin que tenha uma funcionalidade que realmente seja útil de alguma forma na visão, né, desse varejo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar atento realmente. O foco até então tem sido no Bitcoin, e eu já vou tocar nessa tecla sempre, porque realmente é um ativo que apresenta valores, apresenta características únicas que nenhuma outra altcoin consegue imitar e consegue nem chegar perto do que o Bitcoin tem como valor e as características que ele traz de proteção e, enfim, são características únicas.
Resultado, alta mais racional, com menos memes, menos explosões virais, um ciclo mais maduro, né, institucionalizado e técnico. Ou seja, o ciclo seria um ciclo sem as sardinhas, digamos assim, né? Um ciclo livre das sardinhas. Então, se a gente tem um ciclo livre das sardinhas, a gente não tem essa fase da irracionalidade, a fase do emocional, do FOMO, né? As instituições são técnicas, então elas não cometeriam esse erro e não fariam, fazendo com que, impedindo com que essa out-season aconteça como aconteceu das outras vezes. Até porque a gente precisa lembrar sempre, essas out-seasons são marcadas pela irracionalidade, e a irracionalidade é uma característica da sardinhada, de quem não tem conhecimento técnico. É exatamente isso. Para terminar, como a gente saber se a out-season vem? Vamos ter aqui um checklist para a gente entender e a gente poder monitorar, vocês poderem monitorar aí também, se a gente vai ver altcoin chegando ou não. A gente precisa lembrar uma coisa muito importante. Temos mais de 30 milhões, se eu não me engano, de altcoins nesse exato momento, uma quantidade absurdamente maior do que a gente teve nos ciclos passados. Então, isso realmente conta muito. O market cap ele traz para a gente o quanto do capital total está nessas altcoins todas. Então, se a gente tinha $1 trilhão destinados a 1 milhão de altcoins, agora a gente tem esse capital diluído aí, né, entre quase 30 milhões de altcoins. Isso, claro que prejudica. Na minha visão, a gente precisa ter uma limpa nesse mercado de altcoins. As altcoins que precisam sobreviver, precisam ser altcoins que tenham realmente utilidades. E eu espero que em algum momento aconteça essa limpa, que esses investidores sem conhecimento técnico entendam que não vale a pena investir capital por hype, em algum ativo sem nenhum fundamento, porque a gente está falando aqui de um novo sistema monetário que pode surgir no mundo. Então eu espero de coração que as altcoins que sobrevivam sejam altcoins úteis, que tenham realmente fundamentos e que agreguem alguma coisa para o todo, para o sistema como um todo. Então, essa é a minha mensagem, esse é o meu recado. A gente tem que entender que esses pontos também são importantes para o que seja acontecer. O checklist está aqui. Quem quiser pode tirar um print aí da tela, já guarda isso aí. Ó. A queda da dominância, né? BTC abaixo de 60%. A gente está vendo aí a dominância que segue acima dos 62%, 63%, 64%. Ou seja, muito capital ainda na mão do Bitcoin. Ainda não entramos nessa fase de irracionalidade, totalmente irracionalidade, né? A gente tirar o dinheiro do Bitcoin e levar para o altcoin. Nem um pouco de racionalidade nisso, com certeza. Total 3 com rompimento de resistências, gráficos de cup and handle. Aqui, então, a gente teria que ver o market cap rompendo o topo histórico, está aqui 1,6 trilhões, o topo histórico anterior. Então, estamos aqui no meio do caminho, caímos da casa do trilhão, estamos com 800 e poucos bilhões. Vamos ver se essa dominância, se esse capital vai realmente migrar do Bitcoin, entrar aqui nas altcoins e fazer com que as altcoins desempenhem dessa forma. Eu acredito que temos muitas altcoins, não acredito que a gente vai ver um ciclo exatamente igual aos anteriores de out-seasons, que foi, a gente viu praticamente todas as altcoins subindo, disparando, acompanhando junto aquele FOMO geral. Eu acredito que realmente, por a entrada das instituições, a gente pode ver o out-season mais racional, mais técnica realmente, visando apenas altcoins que trazem um fundamento real, que trazem algum valor, entregam algum valor de verdade. Então, total 3, mais 75% das altcoins superando o BTC na Out-Season Index. Ou seja, a gente teria que ver mais de 75% das altcoins, a gente vê o tanto de palhaçada que tem por aí, realmente é uma característica que a gente conseguiu ver nos ciclos anteriores, mas eu acredito que nesse aqui a gente não vai ver 75% superando o Bitcoin. Eu acho muito improvável, a não ser que a irracionalidade realmente tome conta do mercado, isso pode realmente acontecer. Alta expressiva em minicaps e meme coins. A gente já viu até esse ano passado algumas meme coins em minicaps disparando aí, né? Espero que não tenha sido já algo que a gente... um out-season que passou e ninguém viu. Volume explosivo em corretoras e mídias cobrindo altcoins. Pô, mídias cobrindo altcoins, vamos lá, né? Acho que a macroeconomia aí agora realmente precisa imprimir dinheiro para a gente ver isso acontecendo. Então a gente também sabe que essa out-season está também atrelada ao que pode acontecer na macroeconomia.
para Outsision acontecer, para essa irracionalidade tomar conta do mercado, as sardinhas comprando altcoins sem fundamentos, eu acredito também que a gente precisa ter um estímulo econômico. Qual seria esse estímulo? Impressão monetária, facilidade de pegar empréstimos no banco, ou seja, a gente precisa ver os estados incentivando a economia novamente com juros baixos, fazendo com que as pessoas voltassem, as sardinhas voltassem a investir de forma irracional, para a gente ver as altcoins disparando novamente e essa Outsision começar. Galera, espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo, que esse conteúdo tenha agregado de alguma forma, ajudado vocês de alguma forma, e eu quero saber também de vocês o que é que vocês acham que vai acontecer, se vai ter Outsision ou não. Vocês estão esperançosos? Tem algum altcoin que você está aí esperando, que você acredita que tem fundamento suficiente para poder acompanhar o Bitcoin mesmo nesse cenário novo das instituições? Deixa no comentário aqui, eu quero saber como é que está também sua visão. E compartilhe esse vídeo. Se você ainda não está inscrito nesse canal, não vacile, pode ser que você não veja esse vídeo novamente, não me veja novamente. Então, se inscreve aqui, não vai nem doer o dedo, deixa o like e até o próximo vídeo. Um abraço.